Laura empurrou a porta de vidro da escola técnica e sentiu imediatamente que algo estava errado. Não era apenas uma sensação vaga, era como se o ar tivesse mudado de temperatura, como se uma corrente elétrica invisível percorresse o corredor inteiro e fizesse cada fio de cabelo em sua nuca se arrepiar. O silêncio veio primeiro. Aquele tipo de silêncio pesado, carregado, que precede uma explosão. Ela deu mais alguns passos, os tênis fazendo um ruído abafado no piso frio, e foi quando notou os olhares, dezenas deles, grudados nela como ventosas. Alguns curiosos, outros chocados, outros ainda carregados de um julgamento silencioso que doía mais do que qualquer palavra. Laura apertou a alça da mochila contra o ombro e tentou continuar andando, mas as pernas pareciam ter virado chumbo. Foi então que ouviu um riso abafado, depois outro, e mais outro. Ela virou a cabeça e viu um grupo de alunos aglomerados perto dos armários, todos com os celulares nas mãos, as telas iluminadas, os dedos deslizando, os rostos ora surpresos, ora divertidos, ora enojados. O estômago de Laura se revirou. Ela sabia. Antes mesmo de ver, ela já sabia. Um dos garotos olhou diretamente para ela, sem disfarçar, e virou a tela do celular na direção dela. E lá estava, sua própria imagem, seu próprio rosto. Seus olhos fechados, a expressão de entrega, o momento mais íntimo e vulnerável da sua vida, agora exposto para qualquer um ver, julgar, comentar, compartilhar. Laura reconheceu o lugar, a clínica, o consultório de Alexandre, a mesa de exames ao fundo. O mundo ao redor começou a girar. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço, invadir seu rosto, fazer suas orelhas queimarem. A respiração ficou curta, difícil, como se alguém tivesse colocado um peso sobre seu peito. As pernas fraquejaram. Ela segurou na parede para não cair. Como? Como aquilo estava acontecendo? Quem tinha feito isso? E então, como um raio cortando o céu escuro, veio a resposta óbvia, dolorosa, devastadora. Alexandre. Só poderia ter sido ele. Ele era o único que estava lá, o único que tinha acesso, o único em quem ela havia confiado, o homem que ela amava, o homem que havia jurado que cuidaria dela, o homem que agora a havia traído da forma mais cruel possível. Laura correu, não para a sala de aula, não para a diretoria. Ela correu para o banheiro, trancou-se em uma cabine e desabou. As lágrimas vieram com tanta força que ela mal conseguia respirar entre os soluços. Seu corpo tremia inteiro, as mãos geladas agarradas aos joelhos, a cabeça baixa, o mundo desmoronando mais uma vez. De novo, como sempre. Se você já amou alguém no momento errado da sua vida, se inscreva no canal e deixe seu like. Essa história pode tocar algo muito profundo em você. 7 meses antes, Laura ainda vivia em Curitiba. Ela tinha uma rotina, uma vida, planos. Estudava design gráfico em uma faculdade particular, morava com os pais em um apartamento de 2 quartos, em um bairro movimentado, saía com as amigas nos fins de semana, reclamava do trânsito. Sonhava em viajar para o exterior assim que se formasse. Ela era uma garota comum, com problemas comuns, felicidade comum. E então, em uma noite chuvosa de sexta-feira, tudo acabou. O telefonema veio às 3 da manhã. Laura acordou com o som insistente do celular tocando, a tela iluminando o quarto escuro. Era um número desconhecido. Ela atendeu com a voz embargada de sono e ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Sinto muito informar, mas houve um acidente. Seu pai estava dirigindo. Voltavam de um jantar. A pista estava molhada. Um caminhão atravessou o sinal vermelho. Não houve tempo de frear. Eles morreram na hora, disseram. Não sofreram, disseram. Como se isso fizesse alguma diferença. Laura lembrava pouco dos dias que se seguiram. Lembrava do velório, das flores brancas, dos rostos chorando, das pessoas dizendo que sentiam muito, que estavam ali para o que ela precisasse, que o tempo curaria. Mentiras. Tudo mentiras. O tempo não curava nada. O tempo apenas te ensinava a conviver com a dor, a carregá-la como uma pedra amarrada ao pescoço. Sem os pais,
Sem condições de pagar o aluguel ou a faculdade, Laura foi morar com a tia Marisa, a irmã mais velha da mãe, que vivia em uma cidadezinha de interior no Paraná. Elas mal se conheciam, haviam se visto talvez 3 vezes na vida, em aniversários ou natais esporádicos. Marisa era uma mulher de poucas palavras, mãos calejadas pelo trabalho na terra, acostumada a acordar com o sol e dormir com as estrelas. Ela acolheu Laura sem fazer perguntas, sem exigir explicações, sem forçar conversas. E talvez fosse isso que Laura mais precisava naquele momento. Silêncio. Mas o silêncio também pode ser ensurdecedor. Nos primeiros meses, Laura mal saía do quarto. Olhava pela janela para o campo verde que se estendia até onde a vista alcançava e sentia um vazio tão grande que parecia que ia ser engolida por ele. Sentia culpa. Culpa por estar viva. Culpa por não ter morrido junto com eles. Culpa por, às vezes, por breves segundos, esquecer que eles não estavam mais lá e pensar em ligar para a mãe antes de lembrar. Culpa por querer seguir em frente quando eles estavam parados para sempre. Foi a tia Marisa quem sugeriu o curso. Você não pode ficar aqui apodrecendo, menina. Precisa de um propósito. Laura resistiu no começo, mas a solidão era pior do que qualquer coisa. Então, ela se inscreveu no curso técnico de assistente veterinária na cidade vizinha. Talvez cuidar de outros seres vivos a ajudasse a se sentir viva novamente. No primeiro dia, ela chegou cedo demais, nervosa, vestindo uma calça jeans velha e uma blusa de moletom surrada. Escolheu um lugar no fundo da sala, perto da janela, onde poderia olhar para fora se as coisas ficassem difíceis demais. E então ele entrou. Alexandre Mendes tinha aquela presença tranquila que algumas pessoas têm, como se carregassem uma calmaria interior que contagia os outros. Ele não era jovem. Devia ter uns 40 anos, talvez mais, mas havia uma vitalidade nele que vinha de dentro. Os cabelos escuros estavam levemente grisalhos nas têmporas. Os olhos eram de um castanho profundo que parecia enxergar além da superfície. E quando ele sorriu para a turma, Laura sentiu algo que não sentia há meses: interesse. Ele começou a aula falando sobre empatia, sobre como os animais sentem dor, medo, amor, da mesma forma que os humanos. Sobre como a profissão não era apenas técnica, era emocional. Vocês vão salvar vidas, ele disse, a voz firme, mas gentil. Mas também vão perder algumas, e isso vai doer, sempre dói. Se não doer, talvez vocês estejam na profissão errada. Laura se viu prestando atenção de uma forma que não acontecia há muito tempo. Ela anotava tudo, absorvia cada palavra, cada exemplo, cada história que ele contava. Havia algo reconfortante na forma como ele falava sobre perda, como se ele também conhecesse aquela dor. Nas semanas seguintes, Laura se tornou uma das alunas mais dedicadas, fazia todas as leituras, participava das discussões, ficava depois da aula para tirar dúvidas, e Alexandre sempre tinha tempo para ela. Ele respondia suas perguntas com paciência. Às vezes puxava uma cadeira e conversava por 20, 30 minutos sobre temas que iam muito além da matéria. Laura começou a notar coisas. A forma como ele olhava para ela um segundo a mais do que o necessário. O jeito como sua voz ficava mais suave quando falava com ela. A maneira como ele desviava o olhar rapidamente quando seus olhos se encontravam, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. E ela também começou a sentir aquele frio na barriga quando ele entrava na sala, aquela vontade de impressioná-lo, de fazer ele notar, aquele pensamento recorrente, insistente, inadequado. E se? Mas Laura sabia das regras. Sabia que havia uma linha clara que não poderia ser cruzada. Professores e alunos. Era proibido. E ela não podia se dar ao luxo de perder mais uma coisa na vida. Não agora. Quando Alexandre ofereceu orientar o projeto final dela, Laura ficou dividida entre o entusiasmo e o medo. Ela sabia que significaria mais tempo juntos, mais proximidade, mais oportunidades para que aquele sentimento crescesse. Mas ela também precisava daquela orientação. Ele era o melhor professor que ela já teve. Então ela aceitou. E com a aceitação veio o estágio na clínica veterinária dele.
O lugar era modesto, mas acolhedor, com paredes pintadas de bege claro, pôsteres educativos sobre cuidados com animais, uma sala de espera com cadeiras de plástico e uma recepcionista simpática chamada Dona Clara, que sempre oferecia café. Laura começou indo 3 vezes por semana. Ela ajudava em consultas simples, segurava animais durante vacinas, limpava gaiolas, organizava medicamentos, aprendia na prática tudo o que via na teoria. E a cada dia, a cada interação, a tensão entre ela e Alexandre crescia. Era palpável. Eles tentavam ignorar. Alexandre mantinha uma postura profissional, chamava-a de senhorita Laura na frente dos outros, mantinha distância física, evitava toques desnecessários. Mas quando estavam sozinhos, as coisas mudavam. As conversas se estendiam. Eles falavam sobre tudo, sobre a perda dos pais dela, sobre o divórcio difícil dele alguns anos atrás, sobre solidão, sobre recomeços, sobre medo de confiar novamente. "Você é muito jovem", ele disse uma vez, enquanto limpavam o consultório depois de um dia longo. "Tem a vida toda pela frente. Vai encontrar alguém." Laura parou o que estava fazendo e olhou para ele. "E se eu não quiser encontrar qualquer um? E se eu quiser alguém específico?" O silêncio que se seguiu foi carregado. Alexandre a olhou com uma intensidade que fez o coração dela disparar. "Laura." "Eu sei que não posso", ela interrompeu, a voz trêmula. "Eu sei das regras. Eu sei que é errado. Mas não consigo parar de sentir." Ele deu um passo em direção a ela. Depois parou. Fechou os olhos. Respirou fundo. "Eu também não consigo", ele admitiu, a voz baixa, quase um sussurro. "Mas eu sou o adulto aqui. Eu sou o professor. Eu tenho a responsabilidade de... De quê? De me proteger de você?" Laura deu um passo à frente, reduzindo a distância. "Eu não preciso de proteção, Alexandre. Eu preciso de honestidade." Ele abriu os olhos, e o que ela viu ali foi desejo, medo, conflito. "Se eu te beijar agora", ele disse, a voz rouca, "não vai ter volta." "Então me beije." E ele beijou. Depois daquele primeiro beijo, tudo mudou. Laura e Alexandre se tornaram mestres em discrição. Eles nunca demonstravam nada na escola. Cumprimentavam-se formalmente, mantinham conversas estritamente profissionais na frente dos outros, agiam como se fossem apenas professor e aluna. Mas na clínica, quando a última consulta do dia terminava e Dona Clara ia embora, eles se permitiam ser quem realmente eram. Eles conversavam por horas, riam, compartilhavam medos que nunca haviam dito a ninguém, e se beijavam. Muito. Cada beijo era uma mistura de desejo e culpa, de entrega e medo, de presente e futuro incerto. Laura sabia que estava brincando com fogo. Sabia que se alguém descobrisse, ela seria expulsa. Sabia que seria julgada, rotulada, destruída. Mas pela primeira vez desde a morte dos pais, ela se sentia viva. Alexandre a fazia sentir vista, valorizada, amada. E isso valia o risco. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Houve uma noite em que choveu muito. Uma tempestade típica do interior, com trovões que faziam as janelas tremerem e relâmpagos que iluminavam o céu inteiro. Eles estavam na clínica, cuidando de um gato que havia passado por uma cirurgia e precisava de observação. O animal finalmente adormeceu, a respiração regular, fora de perigo. Alexandre e Laura ficaram ali, sentados lado a lado no chão frio do consultório, ouvindo a chuva bater no telhado. "Eu nunca me senti assim antes", Laura disse, apoiando a cabeça no ombro dele, como se estivesse completa de novo. Ele beijou o topo da cabeça dela. "Eu também não, mas tenho medo." "De quê?" "De te machucar, de estragar sua vida. Você merece tanto mais do que isso, do que eu." Laura se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. "Você não decide o que eu mereço. Eu decido. E eu te escolho." Foi naquela noite que eles se entregaram completamente. Não foi apressado ou desesperado. Foi lento, cuidadoso, cheio de olhares que pediam permissão e mãos que tremiam de emoção. Cada toque era uma pergunta. Cada resposta era um sim. Quando acabou, eles ficaram deitados no pequeno sofá do escritório, enrolados um no outro.
ouvindo a chuva diminuir até virar apenas um ruído distante. Laura se sentia em paz pela primeira vez em muito tempo, mas do lado de fora, escondida na sombra da janela, Samantha observava tudo. O celular na mão, a câmera gravando, o sorriso amargo nos lábios. Ela havia esperado por esse momento, planejado. E agora tinha exatamente o que precisava para destruir os dois. Samantha não era uma pessoa impulsiva. Ela era calculista, paciente, estratégica. Professora de anatomia animal na mesma escola, ela conhecia Alexandre há anos. Havia trabalhado com ele em projetos, tomado café na sala dos professores, trocado ideias sobre casos difíceis, e em algum momento, sem que ele percebesse, ela havia se apaixonado. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Talvez fosse obsessão. Talvez fosse apenas o ego ferido de nunca ter sido correspondida. De qualquer forma, quando ela notou a forma como Alexandre olhava para Laura, algo dentro dela se rompeu. Ela começou a observar. Anotava os horários em que Laura chegava e saía da clínica. Notava os olhares furtivos nas aulas. Percebia a mudança no comportamento de Alexandre. Mais leve, mais sorridente, mais distraído. E então ela começou a plantar dúvidas. Pequenas sementes de desconfiança que cresceriam devagar. Ela se aproximou de Laura com uma gentileza falsa. Como está sendo o estágio? O Alexandre é um bom orientador? Perguntou um dia casualmente. É ótimo, Laura respondeu sem desconfiar. Ele é muito atencioso. Sim, ele costuma ser, especialmente com as alunas mais jovens. O tom foi sutil, mas Laura percebeu a insinuação. O que você quer dizer com isso? Samantha sorriu. Nada, querida. Só tome cuidado. Alguns professores têm histórico. Não era verdade. Alexandre nunca havia se envolvido com nenhuma aluna, mas a dúvida estava plantada. Depois vieram as mensagens anônimas. Laura começou a receber textos no celular de números desconhecidos. Você acha que é especial? Você não é a primeira. Ele sempre faz isso. Escolhe as mais vulneráveis. Cuidado com quem você confia. Laura mostrou as mensagens para Alexandre. Ele ficou furioso, disse que era mentira, que alguém estava tentando sabotar. Mas a insegurança já estava ali, roendo por dentro. E então veio a noite da tempestade. Samantha havia seguido Laura até a clínica. Esperou do lado de fora, na chuva, até ver as luzes se apagarem parcialmente. Espiou pela janela. E quando viu o que esperava ver, gravou tudo. Mas ela não vazou imediatamente. Isso seria burro. Ela esperou. Editou o material. Criou prints falsos de conversas de Alexandre com outros números. Construiu uma narrativa onde ele era o vilão, o professor predador que se aproveitava de alunas vulneráveis. E quando finalmente vazou o vídeo, fez parecer que havia partido do celular dele. Enviou de um número anônimo, mas incluiu detalhes que só Alexandre saberia, fazendo Laura acreditar que só poderia ter sido ele. Foi a armadilha perfeita. E Laura caiu completamente. A reunião do conselho escolar aconteceu 3 dias depois do vazamento. Laura estava sendo chamada para dar explicações, mas ela sabia que explicações não importariam. Ela havia quebrado a regra mais clara da instituição. A diretora, uma mulher de meia-idade com olhar severo e voz firme, conduziu a reunião com uma frieza profissional que doía mais do que qualquer grito. Você entende a gravidade do que fez, senhorita Laura? Eu entendo, Laura murmurou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas eu não sabia que alguém ia... Não estamos falando do vazamento, a diretora interrompeu. Estamos falando do envolvimento proibido com um professor. Isso é inaceitável, antiético, e põe em risco toda a credibilidade desta instituição. Alexandre também estava lá. Ele tentou defender Laura, assumiu toda a responsabilidade, disse que havia sido ele quem havia cruzado a linha, que ela era a vítima. Mas Laura não conseguia nem olhar para ele. A traição doía demais. Ela ainda acreditava que ele havia vazado o vídeo, que ele havia usado sua vulnerabilidade, sua confiança, sua dor, e depois a havia exposto da forma mais cruel possível. Laura, por favor, olha para mim, Alexandre implorou quando a reunião terminou e ela foi oficialmente expulsa.
Eu não fiz isso. Eu juro por tudo que eu tenho de mais sagrado que não fui eu. Então quem foi? Laura gritou, as lágrimas escorrendo sem controle. Quem mais estava lá? Quem mais tinha acesso? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu prometo que vou. Não quero mais suas promessas. Laura o empurrou quando ele tentou tocá-la. Não quero mais nada de você. Você destruiu tudo. Você me destruiu. Ela saiu correndo, e Alexandre ficou ali, sozinho na sala vazia, com o coração despedaçado e a certeza de que havia perdido a única pessoa que havia o feito acreditar em amor novamente. Mas ele não ia desistir, não podia. Ele começou a investigar. Perguntou a funcionários da clínica se alguém havia visto algo estranho naquela noite. Verificou as câmeras de segurança internas, que não mostravam o consultório, mas mostravam a entrada. Conversou com outros professores, e foi quando o nome de Samantha começou a aparecer com frequência demais para ser coincidência. Ela sempre estava por perto, sempre fazendo perguntas, sempre insinuando coisas. Alexandre decidiu confrontá-la, sem provas concretas, apenas com a intuição. E foi quando tudo começou a se desvendar. O confronto aconteceu na sala de professores, em um fim de tarde quando a escola estava quase vazia. Alexandre entrou com o rosto fechado e foi direto ao ponto. Foi você, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Samantha levantou os olhos dos papéis que estava corrigindo e sorriu. Um sorriso gelado, desprovido de qualquer calor. Não sei do que está falando. Você sabe exatamente. O vídeo, as fotos, as mensagens anônimas, foi tudo você. Você tem provas? Ela perguntou, a voz calma demais. Alexandre hesitou. Ainda não tinha. Mas ele viu algo no olhar dela. Uma satisfação. Um prazer silencioso em vê-lo sofrer. Por que você faria isso? O que eu te fiz? Samantha se levantou, guardando os papéis com movimentos lentos e deliberados. Você me ignorou. Por anos. Eu estava ali, sempre ali, e você nunca me viu. Mas ela chega, essa garota quebrada, perdida, e de repente você está disposto a arriscar tudo? Então você destruiu a vida dela por ciúme. A voz de Alexandre tremeu de raiva contida. Você se acha tão superior, Alexandre. Mas você não é. Você é patético. Se apaixonou por uma aluna, quebrou todas as regras. E agora quer me culpar pelas consequências? Alexandre respirou fundo. Ele sabia que precisava de provas. Então foi para casa e passou a noite inteira revisando tudo. Câmeras externas da clínica, registros de acesso, metadados das mensagens. E finalmente encontrou. Samantha estava do lado de fora da janela na noite da tempestade. A câmera externa que ele havia esquecido de verificar inicialmente mostrava claramente ela parada ali, o celular levantado, filmando. Alexandre levou tudo para a diretoria. Exigiu uma nova reunião do conselho. Samantha, confrontada com as provas, tentou negar. Mas quando percebeu que estava encurralada, confessou. Com raiva, com ressentimento, mas confessou. Laura foi chamada de volta, pediram desculpas, ofereceram a reintegração. Mas o dano estava feito. Ela aceitou voltar, mas evitava Alexandre. Não conseguia olhar para ele sem sentir dor. E Alexandre, entendendo que sua presença só tornava as coisas piores, pediu demissão. Não posso mais trabalhar aqui, ele disse à diretora. Não é justo com ela, não é justo com ninguém. Ele foi até a casa de Laura. Ela estava na varanda, olhando o pôr do sol. Quando o viu, seu primeiro instinto foi entrar, mas algo a fez ficar. 5 minutos, Alexandre pediu. Só me dá 5 minutos. Ele contou tudo, mostrou as provas, explicou cada detalhe e pediu perdão. Não pelo que fez. Ele nunca se arrependeria de ter amado ela, mas por não ter protegido melhor aquele amor. Laura chorou. Chorou de raiva, de alívio, de dor, de saudade. Eu te amo, Alexandre disse, a voz quebrada. E se você não puder me perdoar, eu vou entender. Mas eu precisava que você soubesse a verdade. Laura não respondeu imediatamente. Ela ficou ali processando, sentindo, decidindo. E então, lentamente, ela estendeu a mão. Ele segurou. E naquele toque, naquele silêncio, começaram de novo.
5 anos depois, a clínica de Alexandre havia se transformado em um centro veterinário de referência. Laura trabalhava ao lado dele, formada, realizada, respeitada. E na varanda da casa que construíram juntos, 2 garotos gêmeos de cabelos escuros corriam atrás de um cachorro vira-lata. Alexandre abraçou Laura por trás, descansando o queixo em seu ombro. "Valeu a pena", ele murmurou. Laura cobriu as mãos dele com as suas. "Valeu. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que já passou por um amor impossível. E não esqueça de se inscrever para mais histórias como essa, porque a verdade, no final, sempre liberta. E o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Até o próximo vídeo.